Oi, gente, tudo bem? Então, essa é a nossa apresentação do seminário de neuropsicologia. O nosso tema é a neuroavaliação de crianças e idosos. O trabalho foi elaborado pelo grupo que é composto pela Ana Beatriz Souza, Ana Clara Fernandes, Isabela Fonseca, Natália Souza, Mariana Lopes, Lorena Oliveto e eu, Stephanie Amorim. Devido a essa questão, né, do contexto que a gente está vivendo, da pandemia, a gente tem tido algumas dificuldades até para apresentar online, então a gente decidiu fazer um vídeo de forma que a gente pudesse explicar tudo certinho e que vocês pudessem usar desse vídeo até para estudar depois, caso esteja tudo certo, tá bom? E a professora avalia, assim. E de forma que vocês possam pegar cada pontinho, tirar a dúvida que for preciso. E é isso. Aproveitem. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu espero que o vídeo não trave. E eu vou começar a falar do seminário de hoje, que é Neuroavaliação Psicológica em Crianças e Idosos. A neuroavaliação ela consiste em uma técnica que vai estudar, explorar, avaliar o sistema cognitivo das pessoas. Essa técnica ela vai trazer informações valiosas do sistema cognitivo e por isso mesmo ela é usada de uma forma complementar a outras técnicas, por exemplo, o exame de neuroimagem ou então o exame radiológico. Essa técnica ela permite avaliar e estudar a atividade do funcionamento cognitivo por meio da exploração da capacidade humana. Na avaliação neuropsicológica, é importante considerar que os sujeitos não são iguais, que cada pessoa vai ter uma particularidade, então por isso a análise de cada um vai ter que ser diferente. E é exatamente por isso que a neuroavaliação ela vai ter que ser flexível e adequada para cada caso que aparecer no consultório. E é por isso que não se pode estabelecer uma avaliação restritiva dos tipos de exploração cognitiva. A avaliação neuropsicológica é um processo complexo e ele pode ser aplicado de diversas formas. E o que vai definir essa flexibilidade da avaliação neuropsicológica, né, vai ser o objetivo da pessoa, qual que é a demanda que ela está trazendo, né, a faixa etária, o perfil desse paciente, entre outras coisas que podem influenciar nessa avaliação neuropsicológica. O objetivo principal das avaliações neuropsicológicas é conhecer em profundidade as funções, como atenção, memória, linguagem e algumas funções executivas também, como, por exemplo, funções de planejamento, organização, controle, supervisão, entre outras. E dependendo de cada caso do paciente, cada habilidade vai ser melhor desenvolvida, né? Mais bem estudada para o neuropsicólogo profissional conseguir um resultado melhor a longo prazo. Nesse sentido, é importante que o profissional ele relate suas conclusões não somente no resultado qualitativo e quantitativo dos testes, mas também com o perfil comportamental desse paciente, que ele já tem que ter se inteirado com familiares, com amigos próximos, ou então até com outros profissionais que esse paciente já tenha passado. É um trabalho multidisciplinar, né? Multiprofissional. A avaliação neuropsicológica ela tem diversas aplicações e diversos usos, como, por exemplo, a possibilidade de identificar áreas e funções cognitivas alteradas. Por exemplo, transtornos ou problemas de memória que não são fortes o suficiente para já serem percebidos no dia a dia, na rotina das pessoas. E com essa neuroavaliação psicológica, eles podem ser identificados antes de causar algum problema maior na vida dessa pessoa. O uso de testes, baterias psicológicas, escalas é muito importante e na maioria das vezes é a única ferramenta disponível para detectar de forma precoce alguns problemas. Por isso mesmo elas são utilizadas muito em idosos e são empregadas para diagnósticos de doenças como, por exemplo, o Alzheimer, ou então alguma alteração que seja ligada a diabetes, alcoolismo, entre outros. A gente tem que deixar claro também que não dá para confundir a avaliação neuropsicológica com apenas a aplicação de testes psicológicos. A avaliação não é só essa aplicação de testes, mas também a administração desses testes com uma
como sendo uma fase da neuroavaliação psicológica. Gente, vocês piscaram, eu tô em outro cenário, mas é isso, é o que tem, entendeu? É o que tá dando pra fazer. Por se tratar de seres humanos e as suas subjetividades, ter apenas uma avaliação neuropsicológica não faz sentido nenhum, porque cada pessoa vai trazer uma demanda diferente, uma história de vida diferente e uma subjetividade diferente, né? Então, os testes psicológicos vão ter que fazer a mesma coisa, eles vão ter que se adaptar e existem diferentes formas de fazer esse teste psicológico, seja de forma audível, na verdade, de forma escrita, como linguagem, e eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco. Como eu já falei, é imprescindível a gente conhecer a história de vida do paciente anteriormente ele ter chegado ao neuropsicólogo, seja por entrevistas com esse paciente, ou então com a família, com amigos próximos, com profissionais que já trataram desse paciente. O importante é conhecer a história desse paciente para saber qual vai ser a melhor forma de tratamento que o neuropsicólogo vai usar. E aí, a partir desses testes, dessa bateria de testes e escalas, né, o profissional, o neuropsicólogo, ele vai ser capaz de identificar a causa e a origem desse problema, desse distúrbio, dessa normalidade mesmo. Então, resumindo, a avaliação neuropsicológica ela vai consistir numa coleta de dados que, juntamente com as competências teóricas e práticas do profissional, vão fornecer informações valiosas para esse profissional. E aí o neuropsicólogo ele vai fazer um relatório com todas essas informações que ele teve, e aí ele vai conseguir definir qual vai ser o melhor tratamento para esse paciente. Se vai ser, por exemplo, uma intervenção medicamentosa, ou então uma terapia, ou então até uma reabilitação. Agora eu vou especificar sobre a neuroavaliação psicológica em crianças e as especificidades da subjetividade infantil. No artigo Avaliação Neuropsicológica da Criança, de 2014, a gente consegue ter acesso ao entendimento que, diante da necessidade de detectar precocemente alguma alteração no desenvolvimento da criança, seja alguma alteração cognitiva ou comportamental, a neuropsicologia vai mostrar muito importante, né, primordial na saúde infantil. Como eu já venho dizendo há algum tempo, a utilização de baterias de testes e escalas, elas vão ser primordiais nesse processo da neuroavaliação infantil, porque vai detectar precocemente alguma disfunção na criança. Pode ser que ela não tenha causado ainda nenhum dano no dia a dia dessa criança, na rotina dessa criança, mas quando a criança for ficando mais velha, né, for passando alguns anos, essa disfunção ela atrapalha. Então, é muito importante essa identificação precocemente. Agora, eu vou passar a palavra para minha querida amiga Stephanie, saudades, amiga, que ela vai dar continuidade a essa metade final do nosso trabalho, tá bom? Tchau, gente. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Stephanie, vou dar continuidade à apresentação agora sobre o trabalho de neuroavaliação e vou abordar um pouquinho sobre a questão dos idosos, tá? Então, como a gente já sabe, a neuroavaliação ela é um exame detalhado e objetivo das funções cognitivas, motoras, emocionais, que vão estar ali ligadas também, né, à questão de linguagem, memória, campo visual, campo espacial. No caso dos idosos, então, a neuroavaliação, ela vai estar ali também ligada a possíveis consequências, né, de doenças, distúrbios, demências que podem vir a aparecer. Então, vale a gente lembrar que o neuropsicólogo, ele não deve estar atento apenas ao envelhecimento cognitivo normal. Ele também deve atentar-se às questões do envelhecimento cognitivo com algum distúrbio, com alguma demência. Esses distúrbios, alguns dos mais comuns, eu posso falar aqui, seria Alzheimer, demência vascular, demência frontotemporal e existem vários outros também. A demência em si, ela não tem cura, mas uma vez que ela é identificada, existe tratamento para que a pessoa possa ter uma qualidade de vida boa aí, né, com o tratamento. Então, o neuropsicólogo, quando ele fizer o exame, vai conseguir diagnosticar, vai conseguir saber o que a pessoa tem, qual o tratamento adequado, uma vez que também se conhece as questões
por fora, né, da vida da pessoa, da vida pessoal, familiar. Então, todo o tratamento é pensado nessa questão mesmo, para auxiliar na qualidade de vida da pessoa e da família também, que vai estar ali para cuidar, para ajudar e tudo mais. A neuroavaliação, então, ela vai auxiliar no processo de identificação de doenças demenciais. Aqui no Brasil, em especial, né, que a gente está falando daqui mesmo, os neuropsicólogos, eles já contam com um vasto repertório de testes e ferramentas para conseguir fazer um diagnóstico cada vez mais preciso dessas questões. No Brasil, então, os exames mais utilizados, né, para fazer essa neuroavaliação vão ser o MMSE, que em inglês significa Mini Mental State Examination, e o WCST, Wisconsin Chart Sorting Test. E existem vários outros também, que seriam o teste do desenho do relógio, questionário de atividades funcionais e o EDG, que seria a escala de depressão geriátrica. E esses exames, né, eles vão compor a bateria de teste usadas com os idosos. Com o tratamento, né, que for indicado para a pessoa, pode acontecer de ter a intervenção medicamentosa e todo o processo não medicamentoso deve estar ali atrelado com o processo medicamentoso, ou seja, o processo de reabilitação cognitiva, que vai visar minimizar os impactos mesmo desse distúrbio, dessa demência na vida da pessoa e de seus familiares. Como todos esses exames vão ser usados conjuntamente, né, eu vou explicar um pouquinho de cada um. O MMSE, então, ele vai ser usado ele é um pouco mais limitado, mas ele vai ser usado como forma de avaliar linguagem, memória, atenção, visão, espaço e essas coisas. Como eu disse, né, eles vão ser usados como uma bateria de exames e esse vai ser primeiramente para conhecer um pouquinho sobre a queixa, né, do sujeito e tudo mais. O teste do relógio também pode ser usado como uma forma de triagem para ver algumas questões cognitivas do sujeito. Ele é um teste bem rápido, que no caso o aplicador vai pedir o sujeito para desenhar o painel de um relógio e os ponteiros dele, basicamente. Mas ele vai analisar as questões, as funções de visão espacial e as executivas também. Ele é um teste bem rapidinho, então ele pode anteceder os outros, juntamente com o que eu disse anteriormente, que é o MMSE. A gente vai ter o CDR também, que seria o Score Clínico de Demência. Esse exame basicamente vai conseguir medir como que a demência tem influenciado nas atividades cognitivas e de comportamento mesmo do sujeito. Como então que a demência tem influenciado em atividades que antes eram simples e não demandavam tanto esforço da vida do sujeito. Ele também vai pegar as questões de categoria de memória, juízo e resolução de problemas, que essas aí vão estar mais para o lado cognitivo, e também sobre a realização de atividades domésticas, até de um simples lavar a louça, varrer a casa, como cuidado pessoal da pessoa também. O EDG, então, que é a escala de depressão geriátrica, ele vai ser utilizado para identificar mesmo algum traço de depressão no idoso. Ele é um teste bem simples, e é constituído por perguntas que vão variar ali com as respostas entre sim ou não e vão variar de 0 a 15 pontos. Nesses pontos vai falar se o idoso tem algum traço de depressão ou não. Existem alguns outros testes de inteligência também que são muito completos e que eles vão avaliar os níveis cognitivos da pessoa, principalmente quando se trata da questão de linguagem, de fala, porque aí ele vai avaliar a questão de fluência, coerência no discurso da pessoa mesmo. Além de todos esses testes psicométricos que eu citei anteriormente, também já existem alguns testes ligados aí à tecnologia que podem auxiliar, tá? Então, ele vai, a partir da realidade virtual, detectar algum déficit na população idosa. Então, o resultado obtido com esses testes tecnológicos serão, juntamente com os testes psicométricos, avaliados pelo profissional até que se tenha um diagnóstico do que realmente precisa ser tratado no sujeito agora idoso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns testes que vão ser usados aí
na avaliação de idosos. Então, a gente vai ter o MMSE, que vai ser usado para rastrear as perdas cognitivas, a RFC, que vai ser teste de avaliação rápida das funções cognitivas, bateria CERAD, que é para avaliação de memória, linguagem e função executiva, EDG, que é a escala para depressão geriátrica, que a gente já falou anteriormente, que ele é muito importante, que vai avaliar, né, se o sujeito tem sintomas ou não de depressão, CDR, que falamos também, score clínico de demência, e como, né, que essa demência tem influenciado na vida do sujeito no geral, WCST, que vai ser o teste padrão de referência para exames das funções executivas do cérebro, além de testes de inteligência também que são usados. Vou falar também um pouquinho de alguns testes que são usados para criança, tá? Nessa questão da neuroavaliação. Então, a gente vai ter o Stanford Binet, que vai ser um teste de inteligência, escala Wechsler de inteligência para pré-escolares e primários, o ISC-3, que é escala de inteligência para crianças entre 6 anos a 16 anos, 11 meses e 30 dias, testes de matrizes progressivas de Raven em escala de maturidade mental, PPR-5, que é uma bateria de provas de raciocínio, RAVLT e RVDLT avaliam a capacidade de aprendizado e funções de memória. Além do Boston Naming Test, que vai ser a avaliação de linguagem, WCST avalia funções executivas, Bayley-2 para crianças de 1 a 42 meses. Para concluir, então, a neuroavaliação, ela contribui, tem desafios sim pra gente, mas ela contribui principalmente nesse auxílio que ela dá para a melhoria da qualidade de vida do sujeito, seja ele criança, seja adulto, seja idoso. Então, a partir do momento que se tem o teste, se tem o diagnóstico e sabe o que precisa ser tratado, a qualidade de vida da pessoa pode ser mudada completamente. E essa questão da diferença, né, entre as crianças e os idosos na neuroavaliação vai ser testado de forma diferente, o diagnóstico vai ser dado de forma diferente, a entrevista de anamnese para se chegar no diagnóstico vai ser dada de forma diferente. Então, a criança, ela chega no profissional, né, no neuropsicólogo, por causa de uma indicação que não é dela, né, que vai ser dos pais, que os pais que estão ali o tempo todo reparando no comportamento, na aprendizagem, como que a criança está se desenvolvendo em relação a outras da mesma idade, se ela está tendo um desenvolvimento normal ou não, se tem alguma coisa que tem preocupado ou não. Da mesma forma que os idosos também, alguns, né, vão depender da família ali para falar, tá estranho, vamos olhar. Como eles também vão falar, não, tá estranho aqui pra mim, preciso analisar, preciso saber o que tá acontecendo. Então, tudo é dado de forma diferente, desde a parte do desenvolvimento da criança, que é importantíssimo, até a parte do idoso, que ele já desenvolveu todas essas questões que a criança já desenvolveu na vida, mas agora ele ainda passa pela questão das perdas. Perda de habilidade motora, tem as demências, tem os distúrbios, né, que vão chegando ao longo da vida e que devem sim ser tratados, devem ser identificados e diagnosticados e tratados da forma correta, para que essa pessoa tenha uma qualidade de vida legal mesmo. Sendo assim, o diagnóstico, né, que vai ser recebido após essa avaliação neuropsicológica, ele vai abrir uma gama ali de possibilidades para a pessoa. O profissional poderá se juntar aí com profissionais médicos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, e assim, juntos eles vão conseguir um tratamento que será adequado para essa pessoa. Então, a neuroavaliação, ela não tá ligada simplesmente com o psicólogo, o neuropsicólogo, né? Ele vai estar ligado, sim, com vários outros profissionais que vão poder estar auxiliando aí, no final das contas, com o tratamento, né, dessa pessoa, para que ela possa ter uma qualidade de vida melhor mesmo, para que ela consiga desenvolver normalmente ou para que consiga retardar os efeitos mesmo de demências na vida já idosa e tudo mais. O avaliador e o avaliando, então, né, o profissional que vai estar avaliando o paciente, ambos devem ter consciência de que os resultados da neuroavaliação não são absolutos, mas para que eles possam chegar cada vez mais próximos da realidade, é necessário
que o profissional faça uma entrevista completa, que ele consiga tirar ao máximo da pessoa ali que está sendo, né, avaliada, coisas que vão estar relacionadas com o contexto social em que ela vive, coisas que vão estar relacionadas ao convívio dela dentro e fora de casa, seja na escola, seja no trabalho, seja na aula de dança, na natação. Todas essas coisas são importantes para que o resultado chegue o mais próximo da realidade, da necessidade do sujeito. Então, esse é o maior desafio, que o profissional consiga fazer uma entrevista de anamnese completa, que ele consiga tirar tudo o que ele precisa, que todos os testes venham ser feitos de forma precisa, né? Que ele consiga avaliar tudo, que ele tenha, principalmente em crianças, né? Essa questão, esse contato ali com os pais para entender o que está acontecendo, para ser avaliado. Às vezes num idoso que já está com esses problemas, né, da demência um pouco mais avançado, que a família consiga ajudar mesmo nessa questão da entrevista, dos testes, para que consiga fazer o melhor tratamento possível. Então, gente, é basicamente isso sobre a questão de neuroavaliação de crianças e idosos. É um tema muito legal, vale a pena ser pesquisado um pouco mais a fundo. A gente vai estar disponível durante a aula, né, para esclarecer as dúvidas sobre o vídeo mesmo, na medida do possível. Vamos contar aí com a ajuda da professora para auxiliar em alguma coisa que talvez não tenha ficado muito clara ou que a gente não saiba responder. Mas basicamente é isso. Muito obrigada!